Ô, pessoal! Boa tarde para todo mundo, viu? Como hoje eu acertei. Olha só o que eu tenho na mão. Um assunto muito legal para hoje, gente. Hoje um assunto super interessante, um assunto super necessário, né, gente? Oi, Shirley, Daniele. Oi, Cláudia, de São Paulo. Daniele Barreto também é de São Paulo, Cláudia. Nossa atual aluna. Oi, Sinira, de Balneário Camboriú. Noa, de Salvador da Bahia. Gente, ai que maravilha! Eu não tive tempo de colocar o início da live lá no grupo pro pessoal, mas eu tô vendo que tá todo mundo entrando aqui. Coisa boa, né? Poder contar com vocês. Obrigada, querida Dani. Que coisa boa poder contar com a presença de vocês aqui na nossa live. E hoje é uma live especial, gente. Eu tô com faringite. Tô aqui com a minha voz meia capenga. Fiquei na cama até agora, me repousando, tomando chazinho, porque eu esperei muito esse momento de conversar com o Dr. Cleiton, que é odontogeriatra. E eu acho que nós, cuidadoras, precisamos muito de um apoio, de uma orientação. E eu não vou enrolar muito, vou convidar ele para entrar na nossa live. Mas antes, vocês têm que me ajudar. Vocês vão pegar 5 pessoas, tá? Do seu grupo aí, para você. A Maria do Carmo, lá do Rio. Ele é lá do Rio também, doutor. E eu quero que vocês convidem. Eu vou convidar os meus 5 aqui, tá, gente? Eu vou convidar aqui. Tudo Hello! bem? Oi, doutor, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Sônia. Agradeço o convite. Eu fico muito feliz de poder participar e poder ajudar. Fico muito feliz. Que bom. Olha, eu estava pensando assim, né? Nós cuidadoras, eu me sinto uma cuidadora sempre, porque eu estou sempre trabalhando de cuidadora. Nós precisamos ter esse contato assim com especialistas, com médicos, desculpa, dentistas que possam nos orientar. Porque o curso de cuidador, ele é um curso muito rápido, né, doutor? E ele Sim, passa uma pincelada nas coisas, mas ele não traz ali realmente a necessidade atual de cada pessoa. E ninguém melhor do que o senhor para falar sobre esse assunto hoje, não é? sim, sim. Que eu puder Ai, que ajudar. bom. Ótimo. Então, nós vamos começar pedindo para o senhor se apresentar e falar, porque hoje eu não consigo. Tá. Então, eu me chamo Cleiton Titara, eu sou cirurgião dentista, também fisioterapeuta, só que não atuo mais na fisioterapia, né? E sou apaixonado em atender pacientes da terceira idade. E tem essa missão de poder ajudar, né, as pessoas que precisam de uma orientação, de um cuidado mais especial na área da odontologia. Que maravilha, que maravilha. Como que surgiu a odontogeriatria, doutor? Então, quando eu falei, minha primeira formação foi em fisioterapia, né? E eu Uhum. percebi, eu atendia muitos pacientes de home care. E percebia que os pacientes idosos, acamados, pacientes com cuidado com uma equipe multidisciplinar, aquele paciente tinha uma necessidade de um atendimento odontológico. Mas, muitas das vezes, mas eu falo de 100%, eu falo que 98% os pacientes não tinham um cuidado da odontologia, né? O dentista não estava inserido numa equipe multidisciplinar. Eu, fazendo parte de uma equipe multidisciplinar como fisioterapeuta, vi a necessidade do paciente de um cuidado odontológico e eu vi que aquilo ali era um campo para mim. Eu já gostava da odontologia, né? E aí, quando eu parti para decidi fazer odontologia, eu já estava com a minha mente ali focada em fazer atendimento odontológico domiciliar e fazer a especialização em geriatria.
Que bacana. E eu estava olhando o site do senhor, né, do Setitara, né, Wixsite.com, meu site, né? E ali eu achei muito interessante um termo que é o atendimento portátil, né? Atendimento portátil, É, que leva a odontologia aos pacientes incapacitados e debilitados. A importância da higiene bucal desses pacientes, doutor. é. Então, a gente, infelizmente, tanto eu falo, mas não são todos, né? A gente percebe a falta de interesse tanto da família quanto do cuidador, não são todos, mas eu preciso falar, né? Claro. Da enfermagem, se vê mais o lado corporal, a higienização corporal do idoso ou do paciente acamado, qual que seja a idade. A Uhum. parte bucal, ela fica meio negligenciada, né? As pessoas não se preocupam muito com a higienização bucal, achando que só dando banho, penteando o cabelo, ou às vezes, como eu já vi, tirarem a dentadura, higienizar a dentadura e colocar na boca de novo, esquecendo de higienizar a boca. Isso, pois Isso é, pois acontece é. muito, muito. Então, essa educação de higienização bucal para os pacientes, aliás, para os familiares, os cuidadores, os técnicos de enfermagem, é fundamental, que é uma continuidade da higienização corporal geral do paciente, Uhum. independente da sua idade, né? Mas isso é meio cultural, né, doutor? Porque às vezes a gente encontra até a própria cuidadora que não se olha assim, ela não se valoriza, Não, sabe? é, Eu falo, eu tenho um problema muito sério com essa questão de dente, porque eu nasci, eu sou a única da minha casa que nasceu com os dentes para fora, igual coelhinho. sim, E quando eu tinha uns 13, 14 anos, mais ou menos, o meu pai, né, naquela época, mandava arrancar os dentes da gente, tirar os dentes da infelizmente, boca toda. E é, aí, como eu era mais velha, eu nunca esqueço, me levou eu, minha irmã e o meu irmão no dentista, né? E nós chegamos lá no dentista, um por um. Esse doutor Cláudio, nunca vou esquecer, era o único dentista da cidade, ele era alcoólatra. Então, era 1h30 da tarde, ele já estava lá, plof, capengando no consultório. E eu falei para ele assim, doutor, eu não quero que arranque os meus dentes. Mas o teu graças a Deus, passando a arrancar. Eu disse, eu não quero. Eu estou trabalhando de babá agora para o filho do prefeito. Eu vou ganhar dinheiro. sim, Eles não sei quanto eles vão me pagar, mas eu quero pagar o senhor para o senhor não arrancar meus dentes. sim. E eu tinha já aquelas janelinhas. E tinha lá um dente super comprometido no fundo, não acabei perdendo futuramente. Mas então é muito cultural isso, deles Muito, não higienizarem, né? De tirar tudo e botar dentadura. é, infelizmente, aqui no meu consultório, eu estou até aqui hoje no consultório, eu sou muito conservador. Já tiveram pacientes querendo tirar todos os dentes sem necessidade para colocar dentadura, porque a mãe fez isso. E aí, Isso. para a gente colocar isso na cabeça, olha, eu não vou fazer isso porque não tem necessidade, os seus dentes ainda estão bons, a gente consegue tratar, não faça isso. Se o senhor não fizer, eu vou num outro lugar para fazer, que o outro vai fazer, então fique à vontade, porque eu não vou fazer isso. Eu só extraio dente numa última hipótese de não ter tratamento, tá ruim, aí sim eu faço a extração. Mas, Sônia, isso é cultural, né? Como É. também é cultural acharem que o idoso não tem nenhum elemento dentário, usa dentadura, não precisa ir a um consultório odontológico. Sim. Isso é mito. Para que eu vou levar minha mãe, meu avô, quem seja, no consultório odontológico se ele não tem dente? O dentista não vai olhar dente? Não. Dentista, a gente não tem a nossa formação. Inclusive, eu tiro por mim, eu não olho só dente, eu olho boca, eu olho língua, Isso. eu olho lábios, eu olho tudo que possa causar uma lesão para um paciente, garganta. Eu peço para abrir a boca, faz o som, a letra A, para poder Isso. eu abaixar, eu ver se tem alguma coisa. Então, eu já tive
né, diagnóstico de neoplasia na garganta de pessoas que achavam que para que está fazendo isso? Não, tem um machucadinho aqui diferente, a gente precisa investigar. Mas eu vim aqui para tratar meus dentes, não é para você olhar. Mas tudo bem. E aí era um diagnóstico de câncer. Então, Puxa vida! então Puxa vida! só, a gente não é para... Dentista não olha só dente, olha o corpo geral do paciente. Né? A gente tem que ter um cuidado, uma visão global daquele paciente. Né? E também uma coisa que eu acho interessante, né, que com a demência fica mais difícil ainda para o idoso fazer a higiene bucal. Porque aí, se ele já não lembra, ele já não sente cheiro, ele já não sente, né, muitas coisas, paladar. Não sei, a língua está cheia de medicação, porque ele não consegue, não, ele esquece de limpar a boca. Isso só leva o quê? A doença, né? A bactérias, porque ele não se alimenta, ele não se higieniza. Verdade. Na pandemia, eu, graças a Deus, eu trabalhei bastante, né? E eu percebia que alguns pacientes idosos que tinham um cuidador, tá? Que era totalmente dependente, porque existem, né, pacientes idosos dependentes e não dependentes. São pacientes idosos que não são dependentes, que vai ao shopping, que fazem tudo sozinho, por mais que tenha também um acompanhante, mas é independente. Mas aquele que é totalmente dependente, depende da enfermeira, do cuidador, para levar o remédio, para poder fazer, adoçar o seu suco, eu percebi, Sônia, que a taxa de glicemia deles aumentaram. Olha. A taxa também de colesterol, tudo porque eles não sabiam, porque a quantidade de açúcar que eles colocavam era excessiva, porque não tinha uma pessoa que fazia para ele naquele momento. Na pandemia, os enfermeiros, os cuidadores, todos foram, a maioria foram dispensados, né? Pela situação do país, até mesmo por medo de contaminar o idoso. E a higienização bucal ficou precária. Ficou mais precária do que já era de algumas pessoas. Né? Sem higienização, sem cuidado. E sem higienização bucal, a gente leva várias doenças. A inflamação na gengiva é um processo que pode causar um problema respiratório, uma endocardite. Existe uma gama de coisas, né, que pode acontecer com pacientes que não têm uma boa higienização bucal. Sim. E uma coisa que me chamou muita atenção, até estou com uma escovinha de dente aqui na mão, eu fui convidada para dar uma semana de consultoria para uma equipe de cuidadoras, eram 6 cuidadoras e a cozinheira numa casa, em Chapecó, em Santa Catarina, de uma família muito abastada. Então, quando eu cheguei lá, eu precisava observar os primeiros dias, né, tudo, e depois dar o meu feedback e fazer a mudança necessária. Sim. A primeira coisa, gente, uma mulher super bem de vida, com os dentes impecáveis, demenciada, claro, né? Com demência de nível de Alzheimer já no último grau, não escovava mais os dentes. A escova estava imunda no banheiro. Sabe quando você põe um copo, aquela escova assim, em cima da pia, com uma pasta de dente, fica ali, e aquela escova imunda, que parecia que fazia um século que não escovavam o dentinho dela. Com disfagia, seriam 2 cuidadoras por turno, não há desculpa, né, para não fazer essa higiene. E aconteceu isso. Então, eu fico assim muito assustada com a falta de cultura do próprio cuidador de não aderir assim a uma boa higiene. Não, eu fico, meu Deus, se tem uma coisa que eu tenho horror, é do sabor de creme dental. Então, eu tenho que estar sempre comprando um creme dental que não tem um sabor muito forte, né? E a escova bem cuidada. E nas casas não temos isso. E eu tenho uma dúvida aqui, que eu sei que a maioria das cuidadoras também tem. E quando o idoso não tem nenhum dentinho? Como é que a gente vai fazer essa higiene deles? Importantíssimo.
a higienização bucal de um paciente que não tem nenhum elemento dentário é fundamental. Eu até postei um vídeo aqui, né, na minha página, falando de uma visita que eu fiz numa casa e eu perguntei para a cuidadora, na verdade era uma técnica de enfermagem, como que ela fazia a higienização daquela senhora. Uma senhora numa fase avançada do Alzheimer. E aí ela falou, olha, eu tiro a dentadura da fulana, da senhorinha, faço a Uhum. higienização e reponho na boca. Eu falei, não é assim. Você faz. Aí expliquei que é muito importante fazer a higienização da mucosa, aonde aquela dentadura, né, fica apoiada, que tem que fazer a higienização com uma gaze umedecida, enrolar a gaze no dedo, sempre umedecer a gaze, passar em toda a região da boca, passar na língua, tirar todo o resíduo, porque não adianta nada você fazer a higienização da dentadura, tem resto de comida lá e você coloca a dentadura de novo na boca do É idoso. verdade. Então, ela fez uma higienização não É 100%, precária. precária. Principalmente na medicação, né? A medicação também, principalmente a medicação pulmonar, que são aqueles sprays, né? O Spiriva, o Alenia. Tem muita gente que eu, por exemplo, já cuidei de paciente de EPLC crônico que tem a traqueostomia. Então, olha só o quanto que é necessário uma higiene mesmo para evitar as bactérias, né? Isso. E aí tem que colocar o nebulizador, tem que passar o Spiriva, a língua ficava branca. Branquinha, branquinha. Sim, quem tem traqueostomia, né, muitos dos pacientes, e pacientes também de home care que estão entubados, que estão por ventilação mecânica, a higienização bucal é fundamental. Olha, se alguém tem algum paciente ou cuidador, ou enfermeiro, ou auxiliar, que está cuidando de um paciente que esteja, né, com um tubo orofacial, e se você prestar atenção na língua, a crosta que fica naquela língua, uma saburra, aquilo é bactéria pura. E se o paciente aspirar, aquilo for para respirar para o pulmão, era uma pneumonia, a gente chama pneumonia nosocomial, que é muito comum em pacientes que têm problemas com traqueostomia, tubo, né, com tubo orofacial. Então, a Uhum. higienização é fundamental. A higienização daquele tubo que está na boca do idoso tem que fazer a higienização. Existem produtos para fazer isso, tem que ter técnica para poder fazer. Existe o cuff que fica inflado, aquele cuff também tem que saber se ele está na pressão normal. Então, existe uma gama de coisas que o cirurgião dentista, inserido numa equipe multidisciplinar, ele vai evitar. E é comprovado cientificamente que um dentista inserido numa equipe multidisciplinar, tanto no hospital, quanto numa home care, ele diminui o índice de pneumonia nosocomial ou pneumonia repetitiva naquele idoso. E assim outras coisas acontecem. Diminui gasto de antibiótico, diminui o tempo de internação Pois, no hospital. Então, existe uma coisa assim ampla e poucas pessoas, poucos gestores, na verdade, têm essa visão de inserir um profissional para poder ensinar para o cuidador, para o enfermeiro, para o auxiliar. sim, É uma cadeia sim. de ensinamento. Eu não vejo, assim, muito das agências contratantes um empenho nessa parte, né, odontogeriatra. Mas tem uma seguidora nossa dizendo que o marido foi fazer exames para pôr implante e foi diagnosticado com câncer e faleceu esse ano. Você vê, olha, o dentista ele é capaz, né, Não, mas a de observar isso. dentista não diagnosticou, o que eu li aqui rápido, que não foi diagnosticado câncer e fez um implante assim mesmo. Ah, fez o implante do mesmo jeito. Ah, Não entendi. detectou, né? O que eu li por alto, que foi isso. Então, o que eu falo, a odontologia, hoje, ela tem tanta coisa para a gente poder ajudar o nosso idoso, o nosso paciente, ou falar do paciente em geral, né?
Eu já diagnostiquei arritmia cardíaca no meu consultório, já diagnostiquei paciente com problema de pressão que não sabia, pressão. Então, não custa nada perder um tempinho de verificar a pressão, a saturação, a frequência cardíaca daquele paciente. E isso é importante, independente de estar aqui no meu consultório ou em casa, o cuidador fazendo isso também. Nossa, ele está diferente, os sinais e sintomas, Sim, né? Cuidador, sinais e sintomas. enfermeiro, técnico de enfermagem, ele tem que ter esse feeling. Hoje o idoso ele está agitado. O porquê que ele está agitado? Ou é uma dor, ou uma infecção, alguma coisa está acontecendo. E isso a gente precisa muito, né? Isso. Passar esse É. feeling para profissionais que trabalham com outras pessoas, que cuidam, né? Que cuidam. Isso. E até tem uma história para contar. Tenho duas histórias, na verdade, para o doutor fazer uma análise e falar para as meninas. Mas eu vou contar a primeira, que é a que mais me impactou. Eu fui trabalhar numa casa como técnica de enfermagem e era a mãe de dois médicos da clínica ali, da minha cidade. E aí a senhorinha tinha problema de hemorragias. Então, uma perda de sangue tremenda, então ficou muito fragilizado. Os primeiros 7 dias que veio para casa a gente cuidou. Só que por questões financeiras, eles dispensaram nós e deixaram só uma cuidadora. E nessa ocasião, a senhorinha tinha 2 próteses, uma inferior e uma superior, e alguns dentinhos estragados. Essa moça que ficou lá não deu conta do recado, ficou pelo menos uns 3 meses assim, sem higienizar. Ela botava a senhorinha de cadeira de roda no banheiro, entregava a escova de dente para ela e ia lavar a louça do almoço, porque não tinha empregada, né? Não tinha. E eram 2 idosos, marido e mulher. Então, ela começou a se queixar de dor de dente e marcaram um dentista na tarde. A cuidadora foi e fez a consulta médica, não informou o dentista da situação da paciente, que ela tinha esse problema de hemorragias. Quando ele levantou a prótese dela, estava tão imunda, sabe? De falta de higiene, e ele começou a limpar. E aí ele removeu ali um dentinho que provavelmente estava ali, né? E estourou aquele sangue todo e deu uma hemorragia na senhorinha. E ali, resultado, foi para o hospital, a cuidadora ficou apavorada, me telefonou, o que eu faço, o que eu faço? A médica está me culpando, que eu que não higienizei a mamãe, o dentista falou que era falta de higiene, o que eu faço? Eu disse, é simples, tem que aprender a trabalhar direito. Não Sim, tem outra. sim, sim. Olha, não é porque eu não vou citar nomes, né? Não existe isso. Claro. Mas situações que eu chego numa casa e eu vejo que acham que porque a doença, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Ela não tem cura. Ela tem sua fase inicial, a fase intermediária e a fase final. Para Uhum. estar junto com o paciente, tem que ter carinho, tem que gostar, tem que amar o que está fazendo. Não importa o dinheiro que você vai ganhar. Isso, para mim, é consequência do meu trabalho, né? Isso. Mas eu fico assustado de ver pessoas falando: para de ser maluca, está repetindo isso, você está fazendo isso, escove esse dente direito, segura direito essa escova, você não está comendo direito, está deixando cair tudo no chão. Não adianta. Isso, para mim, não é uma pessoa que esteja cuidando da outra pessoa. Para mim, Isso é um mesmo. trato, né? E quando a gente tenta ensinar e ajudar, passar instruções, porque pessoas não sabem. Muita gente não sabe que tem que tirar a dentadura, higienizar a dentadura e higienizar também a boca. Muita gente não sabe que não pode escovar a dentadura, a prótese, não pode escovar, usar pasta de dente. Muita gente não sabe por quê. Não foi passado, não teve um dentista que pudesse. Eu não sou melhor do que ninguém, mas um pouquinho que a gente sabe, a gente tenta passar. Como é que escova uma prótese, uma dentadura? Tirou,
é usar sabão líquido neutro. Olha que Não legal. é para usar a pasta, porque a pasta dental, ela tira esse brilho e ela arranha e fica cheio de placa bacteriana. As placas bacterianas causam cheiro ruim, pode causar candidíase por dentro, que fica também as placas branquinhas. Então, não é ensinado isso. Então, poucas pessoas sabem. Então, é para higienizar com sabão líquido neutro ou sabão de coco. Lava bastante, tira bastante o sabão, para não levar sabão para a boca do paciente, e pronto. Agora, se ele tiver dente e tiver prótese, que é uma prótese que a gente chama... acho que eu tenho aqui uma. Ó, é uma prótese que ele tem... Aqui é um modelo de um paciente que não tem elementos dentários, mas ele tem uma prótese que é para preencher a falta do que ele perdeu. Essa prótese Sim. aqui, os dentes vão ser higienizados com pasta normal, de sua preferência. Mas a prótese tem que ser higienizada com o quê? Detergente líquido neutro, sabonete líquido neutro, higienizar e colocar de novo na boca do idoso. Pronto, higienização perfeita. Que amor. E também tem uma coisa, né, doutor? As meninas deveriam refletir, eu falo meninas que a maioria nós são cuidadoras, mas tem cuidadores homens também, né? Sim, Deveriam refletir bastante, porque elas não têm nojo de limpar o cocô, né? De limpar a ferida, e tem nojo de pegar a dentadura. Eu tinha uma senhorinha lá em Jurerê Internacional com 100 anos de idade. nossa, E ela foi diagnosticada com um câncer no pâncreas. Então, a família decidiu por não fazer cirurgia, por conta da idade dela, e deram o tempo de vida ali. Fizemos um paliativo ali com ela. E paliativo. as cuidadoras, uma tinha 27 anos trabalhando lá na casa. A outra, 9. Elas não tinham coragem de cuidar da idosa. Aí eu fui cuidar com uma amiga minha uruguaia. E era muito engraçadinho, porque eu dava refeição para ela na cama, né? Levantava a cama direitinho. Quando eu terminava de dar refeição para ela, eu já tinha que vir com o guardanapo, porque ela fazia assim, com a linguinha e jogava os dentes dela na minha mão. Sim. Tivesse eu de luva, sem luva, com o guardanapo, ela já era automático aquilo. Terminava de comer, ela ploft, assim, a dentadurinha dela. A gente higienizava tudo bonitinho. A minha avó já, que é casa de ferreiro espeto de pau, né? Quando eu voltei a primeira vez daqui da Europa, eu fui direto para casa da minha avó, que foi em 2010. Ela estava no último estágio de Alzheimer e Parkinson. Quando eu tirei a dentadura dela, era assim algo tão triste de sujeira. Sim. Que imagina, uma moça do interior, do meio do mato, que veio ali para dar cuidados para ela, não tem o mínimo de condições. E a minha avó só chorava, só chorava, só chorava. E eu dizia, vó, eu cuido tanto dos outros, deixa eu cuidar de você. Juro por Deus, dava vontade de pôr assim 1 litro de que boa, de água sanitária naquela dentadura, porque aquilo era verde, assim, era um musgo. É. Imagina como é que estava a boca desse paciente. Isso é um campo, é um travesseiro de contaminação, né? Ali é um campo, tudo que pode imaginar ali de bactéria tem naquela dentadura que não foi higienizada. Mas, Sônia, coisas assim, importantes a gente falar também, as pessoas que trabalham com idoso, de como fazer a higienização, que eu já falei do paciente que não tem elemento dentário, fazer a higienização de uma prótese, né, de um elemento, falar de como abrir a boca de um idoso, que muitas das vezes não se consegue ter acesso à boca do idoso. Eu não consegui abrir a boca do senhorzinho, da senhorinha, eu não vou fazer higienização. Porque muitas das vezes ele tranca a boca mesmo. E você não consegue. É verdade, é E aí, verdade. não faz a higienização dele. Não faz de manhã, não fez de tarde e de noite ele não vai abrir também. Ele não vai deixar. Então a gente tem que ter uma técnica para poder abrir a boca desse idoso. E eu quero ensinar. Eu posso Por passar. favor, hoje nós estamos assim, olha,
Eu tenho certeza que as meninas estão amando e eu também, É, e isso vai ficar para nós ali para sempre, essa informação. importante. Então, o idoso, ele, muitas das vezes, na fase avançada de uma doença neurodegenerativa, ele não vai facilitar a abertura da boca, tá? São duas coisas que eu quero passar de informação. Como manter a boca aberta desse idoso, depois que você conseguir abrir, e como acessar a boca dele e fazer a higienização. Para acessar a boca, você vai estar sempre com uma luva, tá? A luva umedecida. O porquê disso? O idoso, a tendência é ele ter ressecamento, ter o fluxo salivar diminuído, tá? Vou falar um termo mais simples, tá? Então, o fluxo salivar diminuído por medicação, por vários motivos, o tratamento já que ele deve ter feito por câncer, radioterapia, quimioterapia. Então, o fluxo salivar desse paciente diminui. E aí você precisa acessar a boca desse paciente. A técnica é fácil, é você colocar a luva, umedecer essa luva com água filtrada ou com soro fisiológico. Eu prefiro água filtrada. E você entrar aqui na frente e empurrar aqui para cima. Deixa eu tentar pegar uma luva. Ver se eu tenho uma luva aqui para tentar facilitar. Ó, pronto. Uma luva. Vai colocar a luva, né? Vai umedecer essa luva. E aí, entra com a luva aqui em cima, ó. E aí, escorrega lá pelo fundo do vestíbulo até lá atrás. E se fizer uma massagem aqui no fundo, que a gente chama de tuberosidade, você faz uma massagem, muitas das vezes ele abre a boca. Ou se não conseguir, com o dedo que você empurrou até o final, afasta a gengiva. A gengiva não, o lábio, né? Afastou e você vai com a escova, faz a higienização. Do outro lado, a mesma coisa. Escorrega, puxa e faz a higienização. Ah, ele não abriu a boca. Você vai fazer com que ele abra a boca. Ele vai tentar te morder. Quando você abrir a boca, a gente tem uma boneca que a gente confecciona. Tá? Você conhece essa boneca? Essa eu não vi ainda. Então, essa boneca, ela é confeccionada com palitos. Eu deixei tudo separado aqui para ensinar. São palitos de picolé, tá? Coloca uns 5 ou 8 palitos, envolve com uma fita para poder ela não correr para lá e para cá. E aí vocês vão fazer um travesseirinho de gaze. E vão fazendo um chumaçozinho, passa o esparadrapo, até ficar na altura que você acha que seja ideal para manter a boca aberta. Quando ele abrir a boca, você vai e coloca a boneca. Essa boneca vai manter a boca do idoso aberta. Você vai fazer higienização por dentro. Né? Olha só. Higienização. Só uma dica importante, tá? Para usar essa boneca, o idoso não pode ter caquinho de dente, pedacinho de dente, porque a tendência é de querer fechar. Ele tem uma força enorme no masseter, ele vai querer fechar a boca e isso aqui não vai deixar ele fechar, mas, por outro lado, ele vai quebrar o restinho de dente. Então, o que você queria fazer para higienizar, você causou um acidente para o idoso. Ele quebrou um caquinho de dente que ele tinha, um restinho radicular, e aquele pedaço pode ir para dentro da gengiva, ferir ele, então a gente vai causar coisas que a gente não quer. Então precisa ver se aquele dente ele é resistente para poder colocar essa boneca, porque ele vai morder, ou se ele não tiver nenhum dente na boca, aí pode colocar à vontade que não vai ter problema nenhum. Colocou de um lado, higieniza aqui. Colocou aqui, higieniza, passa para o outro lado, higieniza do outro lado. Pronto, você fez uma excelente higienização. E não precisa ficar escovando muito, não botar pasta de dente. Muitas das vezes não se coloca pasta de dente, porque pode ter acúmulo de saliva, engolir, broncoaspirar aquele líquido. Então, é muito importante. São dicas que são valiosas e você também pode evitar complicações numa higienização bucal simples, mas ele pode broncoaspirar por excesso de saliva. Você vai botar água, lavar a boca dele, ele vai broncoaspirar.
ele não pode estar deitado, tem que estar sempre sentado, numa elevação de cabeceira, né, em 90 graus ou 120 graus, para poder fazer a higienização dele. Sim, sim, sim. É interessante. Inclusive, estou pensando aqui nos lares de idosos, né? Às vezes é 20, 30, 40 idosos pobrezinhos. Tem de quem é essa escova, quem vai escovar, quem consegue, quem não consegue. Uma das coisas que eu acho super importante também é a cuidadora, ela dá demonstração no espelho. Eu tinha uma idosa que ela tinha Alzheimer, né? Aí de manhã eu colocava ela na frente do espelho e ela ficava lá, ela não sabia o que ela precisava fazer. Aí eu peguei a escova de dente na minha, botava o meu creme, a dela, entregava na mãozinha dela, ela ficava lá olhando para mim, eu esperando. Aí ela ia no cabelo, Fazer a porque ela higienização. relacionava, né, que ela tinha que escovar o cabelo. Daí eu dizia assim, não, olha aqui, vamos escovar o nosso dente. Daí a gente escovava. Depois, terminou de escovar os dentes, enxagou, passar batom, vamos passar batom. Vamos escovar o cabelo, dava a escova para ela. É uma forma de estímulo, né? E de fazer com que eles tragam essa memória de Perfeito. volta. Você falou uma coisa legal de estimular a pentear o cabelo, escovar os dentes. Muitas das vezes, Sônia, o idoso tem, ou qualquer paciente, tem a perda motora, né? Deficiência de movimentos, principalmente de fechar a mão. E aí, às vezes, ele quer comer, ele quer sozinho colocar a comida na boca, mas não consegue fechar. E aí, o que a gente pode fazer para ajudar ele? Tanto para comer, para pentear o cabelo, para ele poder escovar os seus dentes. Olha, uma técnica bem fácil, são duas. Ó, sabe aqueles palitinhos que a gente estava fazendo a boneca? A Sim, gente pega uns... vou mostrar logo. Faz isso aqui, ó, na pasta de dente, na escova dental, ó. Ele vai aumentar a pega dele e vai fazer a higienização. Isso pode colocar na escova, pode colocar num pente para ele poder passar na cabeça. Ele claro. é útil, né? Porque às vezes ele não consegue fechar a mão por algum problema neurológico, né? Porque algum acidente, alguma coisa que ele não consegue. Ele não tem essa... A gente chama de pinça, né? Movimento de pinça, hã? Opa, Aquelas bolinhas de apertar, de espuma. sim. Ó, pega a escova e fura, ó. Ai, Pronto. isso eu não sabia. Isso foi uma boa ideia. Olha, Gente, olha que legal. Aline, você que está ali assistindo. Olha que olha, bacana. vai fazer higienização, ele vai conseguir comer, ele vai conseguir pentear o cabelo, ele vai conseguir, ele vai se sentir útil. Porque ele talvez não esteja se sentindo útil, porque ele não consegue segurar o garfo, não consegue segurar a faca, não consegue fazer coisas simples. E a gente consegue fazer com que ele faça, né? E escovar o dente não tem hora, né, doutor? Não precisa necessariamente ser 3 vezes ao dia, de manhã, de meio-dia e de noite. Pode ser na hora ociosa. Tá ocioso com o idoso? Vai brincar com ele, né? Sim, Leva lá a bolinha para ele ficar praticando. isso é importantíssimo. Legal. Deixar sempre ele ativo, é conversar. Olha, o paciente com Alzheimer ele vai falar a mesma coisa 10.000 vezes. E você sempre receba aquilo como a primeira vez. Que legal! Isso. É mesmo! Mas tem que ter paciência, não falar, olha, você já falou isso para mim. Oh, você já comeu, você quer comer de novo? Não, gente. Não pode ser assim. Não pode. A gente tem que estar sempre entrando na vibe deles, né? Sim, daqui uns minutinhos a gente vai comer, sim. Eu também tenho fome, né? É. Às vezes eu falo para minha, para poder dar banho. Ela, ai, você de novo, ela falava, assim, uma das minhas idosas. Olhava para a filha dela e dizia assim, olha essa aí, olha essa aí. Daí eu dizia assim, tá, mas nós não vamos viajar? Daí ela dizia assim, pois é, nós temos que ir para minha casa, lá em tal lugar. Ela dizia o nome, lá no Rio Grande do Sul, de uma casa onde ela viveu a vida toda. Eu disse, então, mas para viajar precisa tomar banho. É. Então nós vamos tomar
E aí era ali que nós íamos naquela onda de tomar o banho, de escovar os dentes, de passar creme, de ela mandava eu levar os cremes, eu botava na frasqueira, dela ia nas gavetas, botava uma blusinha no ombro, e eu dizia, bom, agora a gente vai sentar ali no sofá e vai ficar esperando. Daí Isso. ela ficava esperando o marido que vinha de carroça. E até passar a síndrome do pôr do sol. E quando eu Isso. conheci ela, né, que é essa síndrome do final do dia que eles têm muito, quando eu conheci ela, ela queria até pular a janela já. E aos pouquinhos a gente foi criando uma dinâmica gostosa, né? Sim. É muito legal isso. E essa questão da odontogeriatria, ela veio assim, a calhar. Eu tenho, inclusive, uma história aqui, eu vou contar bem rapidinho, que eu gosto de ouvir o senhor. Eu Claro. tô com um colega que é dentista no Rio de Janeiro, que está com problema com uma cuidadora, por conta do prejuízo que essa cuidadora está dando no trato da saúde bucal da paciente dele. E aí ele queria conversar comigo esses dias para ver se a gente encontrava uma saída melhor para poder abordar a família e tal. Acabamos não conversando. Domingo ele me mandou um áudio e disse, Sônia, olha, eu ainda estou com aquele problema, mas essa semana eu vou resolver, eu vou te contar, vou te dar um feedback. Porque as cuidadoras, elas precisam ser parceiras dos especialistas. Ontem nós fizemos uma live com a Dani e a Ana, inclusive a Ana está assistindo a live aí, está gostando bastante também. E a gente diz assim, nós temos que ser aliados dos especialistas. Por quê? Porque nós temos que dar graças a Deus que hoje existe equipe multidisciplinar. Na minha época, quando eu comecei como cuidadora, eu ia no meu médico perguntar o que eu fazia com a mami ali na Bélgica. Porque a família não estava nem aí para mandar ela para o médico. Isso. Daí eu ia no meu médico que falava espanhol, tinha feito uma graduação na Argentina, e ele me entendia do jeito dele, e eu dizia, doutor, e o que eu faço agora? O que eu faço assim? O que eu faço assado? Porque a família não queria. E foi ali que eu aprendi, não tinha curso nenhum, para atendê-la. E um outro caso que eu vi, doutor, foi a questão do copo d'água que eu postei lá no Instagram. Nossa. Eu até contei para o senhor ali, né? A cuidadora com uma paciente de Alzheimer, Cláudia, para você que está aí assistindo também, né? Que a Cláudia é especialista em Alzheimer. Estava escovando o dente da idosa e deu a água para ela tomar. A idosa botou a água para a boca, bochechou, e agora ela deu o mesmo copo e falou, cospe aqui. O A idoso. idosa ficou paralisada e engoliu a água. E ela fez isso uma vez, duas vezes, a cuidadora reclamou para a neta. No dia que eu fui fazer o plantão de acompanhamento, que daí eu levo no médico, no meu carro e tudo mais, o motivo de ir no neurologista era porque a idosa estava bebendo a água da boca dela. Mas, gente, para que serve um copo d'água, né, doutor? Para quê? É para beber, não é copo, não é para cuspir. Não é para cuspir. Olha, todo o trabalho que eu faço em domicílio, né, pacientes, porque a maioria dos pacientes são acamados, são pacientes que precisam de um cuidado em casa porque não tem condições de ir ao meu consultório, né? Eu sempre falo, o meu trabalho aqui termina, mas o de vocês continuam com a minha orientação, porque é um trabalho continuado. É um ciclo. Eu cheguei, eu consegui organizar, agora vocês continuam. Mantém o que eu vou orientar para não voltar, porque senão eu vou ter que voltar de novo para poder acertar uma coisa que já foi feita, que já foi tratada. Então, tanto a fisioterapia, na medicina, na enfermagem, na odontologia, é um trabalho continuado. Não adianta o médico, ele atende o paciente, dá a medicação e você em casa faz o quê? Toma o remédio que ele passa. Você faz a continuidade do que ele te orientou. A enfermagem vai em casa, faz o curativo e auxilia. Olha, faz isso, faz aquilo. Então, é o que acontece na odontologia. A gente limpou, distraiu, fez a adequação bucal, mas o cuidador, o enfermeiro, a família vão ter que manter, continuar o que foi feito, o que foi consertado. Então, é um trabalho de continuidade. Não é cheguei, tratei, fui embora, vamos deixar
não vou fazer higienização, eu não vou passar o fio dental, eu não vou fazer nada, jogar dinheiro fora. E quem é o prejudicado? Sempre é o paciente. Isso. E essa coisa de dizer, gente, assim, também vale para as cuidadoras, né? Que é caro, o dentista é caro, isso é tudo mito, gente. As pessoas não tratam a sua boca porque não querem. Eu fiquei 10 anos agora, os últimos 10 anos, pagando para um dentista acertar minha boca. Porque eu perdi os meus primeiros implantes, como eu contei a minha história desde lá do início, e eu paguei com muito gosto, porque hoje, graças a Deus, até estava a minha dentista lá de Cascavel, minha tia, lá do Paraná. Ela estava assistindo a nossa live, não sei se ainda está, mas ó, tia Rosângela, foi ela a minha salvadora. Eu tive que ir lá para minha terra natal, tratar da minha boca por conta de vários processos, né? E graças a Deus eu fiz implante em cima e fiz embaixo, tudo implante só, onde era necessário. E ela também, aí eu falei, tia, será que não é melhor nós arrancar tudo e pôr um protocolo? Ela disse, não se usa isso, não se usa isso, você cuidou tanto até hoje, vamos fazer só onde falta dente. O que é E a necessário. cuidadora não precisa, né, doutor? Não, não precisa. Se tiver como a gente manter o que você tem, né, e implantar ou repor com Isso, prótese fixa ou removível com implante, é a melhor coisa que tem. Não é sair extraindo tudo. E uma coisa que eu sempre falo, já voltando para atendimento domiciliar, muitos familiares acham que a estética da mamãe, do papai e do vovô é primordial. Muitas das vezes o idoso ele não vai se adaptar com uma nova prótese, uma nova dentadura. Claro, se ela tiver em condições que precisa ser trocada, olha, eu reluto muito, dependendo da idade, dependendo do quadro do paciente, eu não faço uma nova dentadura, porque ele não vai se adaptar. Mas como é que ele vai numa festa? Como é que ele vai sorrir? Isso aí é outra coisa. Agora, a funcionalidade, né, que é a mastigação, a fonação, isso é primordial para a gente. A estética é um complemento do que a gente devolve para o paciente, né? Mas muita gente quer saber da estética. é. Esquece o lado funcional, se vai dar certo, se não vai, se está machucando, se a prótese está caindo, não está, se aquela prótese que está frouxa, ela precisa confeccionar de novo ou não precisa ser reembasada. Não, quer pensar na estética. Quero fazer estética no meu idoso, no meu familiar, porque ele não pode se apresentar assim para as pessoas. Eu não me preocupo com isso, não. Eu me preocupo com a funcionalidade. Exatamente. Que maravilha, gente. E também, assim, né? Ficar um recado bem especial para as cuidadoras. Se você chegou agora e não conseguiu ver essa live, veja na íntegra, aprenda aí, porque é de graça, gente. O saber, hoje, acabou aquele conceito, assim, de que as pessoas têm que guardar para elas as informações. Não. Quanto mais a gente pulverizar o conhecimento, mais as pessoas vão fazer bem, vão fazer direito, né, doutor? E eu acho que essas nossas lives vieram para agregar mesmo às nossas cuidadoras. E eu vejo que elas estão engajadas. Depois eu mando para elas também a live. E é isso que nós precisamos. Receber o conhecimento de quem sabe fazer. Que coisa boa. Estamos em cima da hora. Meu Deus. Tônia, uma coisa que eu sempre tenho muitos colegas recém-formados que me pedem informação, orientação. Eu sempre, o que eu souber, eu sempre passo. O que eu sei, eu oriento. E isso é para todas as áreas, né? Para o cuidador, para o enfermeiro, para o médico, para o dentista. Quando eu, Cleito, sou chamado para ir numa casa fazer uma avaliação, eu nunca chego de primeira para poder tocar no idoso, para poder avaliar, para poder ver a boca. Porque ele não vai deixar. Muitas das vezes ele não vai deixar. A gente tem que ter o feeling do momento do idoso ou do paciente, né? Que é o nosso público. Quando que ele vai nos dar a liberdade de tocar nele. Eu fui chamado para cuidar de um idoso X. Eu fico, olha, horas conversando com ele.
muitas das vezes a família já fala, olha, o papai bateu em vários dentistas. Papai Oh, mordeu, a mãe mordeu. Olha, eu já saí de uma casa, fiquei assim 3, 4 horas, virou meu amigo, eu passo a ser do time que ele é, que eu não sou, claro, peço, canto, e no final eu pergunto, eu posso agora olhar a sua boca? Ele vai deixar, porque ele vai pegar confiança, né? Ele já teve aquela confiança e falou, ah, não, pode sim. E assim vai, isso é para qualquer profissão. Chegou, primeira vez, conquistar aquele paciente, entregar confiança para ele ter confiança em você e a gente conseguir ter um sucesso que a gente tanto quer, né, para aquele idoso, para aquele claro, paciente. claro, claro, com certeza. Ó, Nossa, que maravilha. criar vínculo é primordial, isso é primordial, né? A gente ter um vínculo, ter aceitação, porque muitas das vezes não é sempre que eu consigo, mas eu vou voltar outra vez, talvez ele possa É deixar de assim. fazer. Uhum, uhum. E é o que acontece conosco. A gente tem que chegar de mansinho, não dá para chegar chegando Ah, e conquistar o coração, já querendo que né? não é Eu falo pro cliente, a sua mãe tem que gostar de mim. Não adianta vocês gostarem. Tem que rolar uma empatia entre eu e ela, ou eu e o sim, senhorzinho, né? Aí sim a gente começa uma negociação. sim, sim, porque não deixa, como é que você vai chegar, uma cuidadora? Olha, hoje você vai cuidar de um idoso tal, você já vai querer chegar dando banho, ele não vai deixar, ele não te conhece, Uhum. ele não vai deixar, ele vai deixar eu mexer na boca, não vai deixar você fazer nada. Então, existe um processo de aceitação, de conquista, e isso é necessário para todas as áreas. Maravilha. Que bom. Poderia ficar aqui mais horas e horas, mas o Facebook derruba a gente, né? Se a gente passa do prazo que eles É, querem. Então, só quero agradecer, assim, essa disponibilidade. Quero dizer que nós amamos, né? Eu tenho certeza que eu falo por mim e falo também pelas minhas colegas. agradeço. E gostaria muito, assim, de continuar essa conversa com o senhor em outro momento, para Claro. a gente estender mais esse conhecimento, né? Para fazer alguma coisa juntos, porque a gente está sempre juntando essas parcerias para trazer para os cuidadores aí mais informação, inclusive aqui a nível de Portugal, que a gente não teve tempo ainda de falar sobre isso, né? Sim. Mas vai ter aí. Não, eu agradeço, Sônia, o convite, gostei muito, espero ter ajudado, passado informações, né, dicas, e fico à disposição de todos que estiverem aqui, né, assistindo a nossa live. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no meu direct, eu respondo, tá? Eu não demoro muito não, mas eu respondo. Eu sou corrido, né? Aqui não é corrida, mas eu respondo. Sem problema. Agradeço Sem muito problema. e fico à disposição. Obrigado. Nada. Muito obrigada, gente. Obrigada, uma boa tarde para vocês. Deus abençoe todo mundo grandiosamente. Amém. Obrigada.